Olá, amigos do Fonseca Brasil, tudo bem? Eu sou o Brahim Bittar, acabo de vir do Instagram, fiz o convite para as pessoas que estavam online naquela plataforma e estamos aqui já na conta oficial do YouTube do Fonseca Brasil para tratarmos hoje do tema novas ou atuais soluções do direito ambiental no cenário brasileiro. Este é o projeto Webinar FB. Nós já tivemos 2 encontros realizados na semana passada. O primeiro no dia 15 de julho, sempre às 17 horas, que foi com o Adelvan Olivério e eu, para tratarmos da jurisdição civil e crise. E no dia 16 de julho, estiveram Jean Cimei e Edson Arruda para tratar do voto de qualidade no CARF. Esses 2 debates, essas 2 conversas já estão disponíveis na conta do Fonseca Brasil, estão à disposição para apreciação de todos vocês. Hoje eu tenho o prazer de receber e emprear Renata Nobre, advogada do escritório também, para a gente tratar das novas soluções na aplicação do direito ambiental. Amanhã ainda haverá um novo webinar FB, para tratar do tema da Covid e o acidente de trabalho, que será conduzido pelos advogados Tayana Delgado e Alain Moreira, ambos do escritório também. E nessa nossa conversa de hoje, eu tenho aqui o prazer inenarrável, a alegria de conversar, de poder manter essa interlocução com a Renata Nobre. A doutora Renata Nobre é advogada do escritório, ela que está à frente dessa nossa carteira, é a pessoa que hoje faz toda a direção, a coordenação dos trabalhos no âmbito ambiental, minerário. Ela é mestre em Direito do Ambiente pela Universidade de Coimbra e advogada responsável realmente por todo esse núcleo ambiental do Fonseca Brasil. Além de uma amiga querida, uma pessoa por quem eu nutro toda a admiração, todo o carinho. Renata, é um prazer estar com você aqui hoje, tá? Eu aproveito essas saudações ao público geral para te cumprimentar também. É sempre um prazer ter pessoas que a gente admira para fazer uma interlocução sobre temas que são tão caros para a nossa atualidade, tão importantes para a gente desenvolver ainda no cenário não estritamente acadêmico, não é essa a proposta, mas para a gente realmente pensar numa perspectiva prática, algumas soluções mais concretas, que tenham uma perspectiva viável para aqueles que militam, que são agentes, que são players importantes do cenário ambiental. Obrigado, desde já, pela disponibilidade, pela disposição de fazer essa live. A gente conversava aqui nos bastidores, antes de iniciar todos os questionamentos que nos intrigavam, né, o quanto nós estávamos animados para fazer essa live, e a gente espera que todos vocês gostem também. Renata, uma palavra inicial de saudação, fique à vontade. Boa tarde, Brahim, boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando. Queria primeiramente agradecer a oportunidade, né, de conversar um pouco sobre esse tema que eu tanto amo, né, trabalho já há alguns anos, estudei bastante, continuo estudando, até porque nós, operadores do direito, nunca paramos de estudar, até porque o direito está sempre se renovando e exige isso, né? Então, direito ambiental é realmente um ramo que me despertou interesse desde ali do final da faculdade, acabei seguindo para o mestrado e depois para a advocacia ambiental. Nesse momento, eu acho que é muito importante que a gente veja o direito ambiental como um direito que se busca a efetividade, né? Que muito se vê hoje, as pessoas que realmente não atuam diretamente com o direito ambiental, enxergam ele muito mais como um entrave, na verdade, eventualmente, ao desenvolvimento econômico, e, na verdade, ele não foi pensado necessariamente para ser dessa forma, né? E é por isso que hoje a gente vem aqui trazer alguma discussão, uma certa visão do que o direito ambiental precisa, de reflexão, de talvez novos rumos, para trazer concretamente o objetivo pelo qual ele foi criado,
sem necessariamente diminuir ou obstar outros direitos que também a nossa Carta Magna defende, o nosso ordenamento jurídico busca, né? Então, aqui o direito ambiental, ele deve ser cada vez mais tratado, pensado e aplicado de forma a sua efetividade, conjuntamente com os outros direitos, como eu acabei de dizer. Então, assim, a minha fala inicial seria essa, não sei se eu já posso entrar, basicamente, no tema, ou tem mais alguma coisa que queiras mencionar? Não, é basicamente isso. Apenas pontuar para as pessoas para ver se a gente desperta o interesse neles, só para eles aguardarem que hoje nós vamos tratar de temas, por exemplo, como governança corporativa, compliance ambiental, vamos tratar de arbitragem ambiental, alguns temas relacionados às próprias tendências mercadológicas, então tem bastante assunto aí para a gente tratar nessa 1 hora. Renata, por favor, fique à vontade, essa conversa é nossa, não é... Fique à vontade. Tá certo. Então, aproveitando um pouco aqui a nossa conversa, que tem um âmbito de debater sobre conteúdo, mas de certa forma, assim, informal, né? Essa possibilidade virtual, ela tem trazido esse espaço para a gente debater, talvez de forma mais dinâmica, esses assuntos, mas também deixando um pouquinho a conversa não tão pesada, né? Um pouco mais próxima de todos que estão nos assistindo, que alguns trabalham com a área ambiental já, outros têm interesse em trabalhar, outros, na verdade, podem estar com seus empreendimentos em que têm interesse em conhecer ou entender melhor, de forma mais didática, o direito ambiental. Então, assim, desde já falo que eu vou trazer uma linguagem, vou tentar ao máximo falar de forma mais direta e simples, né? Sempre ficando aqui o espaço do nosso chat para eventuais dúvidas que alguém possa ter. Bom, primeiramente, eu queria começar falando de direito ambiental, assim, de forma bem pontual, sobre o porquê de que a gente chegou a esse ponto, né? Bom, o direito ambiental, ele surgiu ali de uma forma mais concreta, ele veio de uma evolução de vários acontecimentos, né? E a gente pode dizer que, historicamente, ele começou a ser visualizado de forma mais direta e concreta a partir da segunda metade do século XX, né? A partir ali, principalmente da década de 70, onde a gente teve alguns acontecimentos, convenções internacionais que vieram a nos nortear, trazer princípios norteadores mesmo, para a aplicação desse direito e a visualização do direito ambiental como um direito autônomo que precisava ser buscado, concretizado, normatizado e efetivado, né? Então, assim, esse surgimento ainda, de certa forma, recente do direito ambiental, em comparação a outros direitos aí seculares, né, a gente ainda consegue ver ele como um direito novo, que ainda está, em alguns pontos, dando os seus passos iniciais, e outros já avançados, mas em outros ainda surgindo. Ele foi um direito que foi pensado de forma a trazer proteção, né? O meio ambiente começou a ser compreendido como essencial à qualidade de vida, tratado quase como equiparado como direito à vida, mas que devendo ter essa proteção ligada à dignidade da pessoa humana, ao direito à saúde, ao direito à vida. Então, é um direito realmente, de certa forma, macro, né, que ele traz essa visão atemporal, que se prolonga no tempo, transgeracional, que se perpassa nas gerações. Então, foi um direito que foi surgindo realmente com uma grande magnitude, e a proteção desse bem jurídico, ela foi sempre muito complexa, né? Então, assim, primeiramente, da necessidade de se costurar um direito, normas para proteger esse bem jurídico, sempre foi crescente, sempre foi verificando cada vez mais a necessidade de aumentar essa proteção. Porém, como é um direito tão complexo, tão grande, de certa forma, esse crescimento, ele começou em algum momento, ele foi muito válido e continua sendo, e de certa forma a gente não tem, temos muito a agradecer a todo esse crescimento, porque ele trouxe a qualidade de vida muito melhor do que teria sido se fosse de outra forma. Porém, o que a gente tem visto hoje em dia? Um excesso de normas ambientais, tá? Normas ambientais que muitas vezes não conversam entre si, quase sempre, né? A gente que atua
na área ambiental, a gente tem esse desafio muito grande em compreender, até porque, como a competência legislativa ambiental, ela é concorrente entre a União e o Estado, e também trazendo a possibilidade do município legislar no interesse local, acaba que todos os entes podem legislar sobre o meio ambiente. De outro lado, também a competência administrativa, que a gente fala, também ela é comum entre os três entes. Então, acaba que é um bem muito visado, é um bem controlado por todos os entes, é um bem que traz a legislação de todos os entes. E o que isso acabou ocorrendo? O que isso acabou ocasionando? Uma gama de legislações que acabam por dificultar a aplicação desse direito, né? Então, passados aí 40 anos, 30, 40 anos do surgimento desse direito, a gente não tem como deixar de fazer uma reflexão da experiência tomada nesse período, né? E atualmente a gente vê um direito que ele é muito bonito, né? E de certa forma traz uma questão ideal muito, digamos assim, diferenciada dos outros direitos, porém, concretamente e efetivamente, ela tem entraves que não se executa e não se resolve, no fim das contas, o real problema, que é a efetividade da proteção ambiental, né? Então, diante disso, o que eu queria falar? A modalidade tradicional de solução de conflitos ambientais, de gestão do meio ambiente, ela não tem trazido os resultados esperados. A legislação brasileira, ela é tida como uma das legislações mais duras e mais exigentes na questão ambiental, mas, de outro modo, ela é vista como uma legislação que não é eficaz, né? Então, a gente tem aí um arcabouço legislativo que deveria trazer um resultado, porém, na prática, não é o que se vê. Então, por conta disso, a gente tem que parar e pensar, bom, o que não deu certo no meio do caminho? O que deu errado? Ou integralmente, ou parcialmente, o que está certo e o que não está nesse caminho, né? Voltou. Estamos de volta. Probleminhas técnicos. Sempre. Tudo resolvido. Todos nos adaptando a essa era digital agora efetiva, Exato. né? Extensiva. Exatamente. Exato. Mas, Renata, por favor. Então tá. Eu estava falando mais ou menos dessa parte inicial, explicando do porquê que a gente chegou a esse ponto, né? E assim, então, tendo em vista que o objetivo do direito ambiental é assegurar a sua proteção, é assegurar o desenvolvimento sustentável, de vez em quando ele é mal compreendido, a gente acaba, enfim, eu sempre falo no plural, mas as outras pessoas que não trabalham com o direito ambiental necessariamente acabam confundindo um pouco a questão da sustentabilidade com a proteção ambiental excessiva, que por mais que no meu âmago eu gostaria que fosse assim, a gente tem muito que saber separar, às vezes, o nosso interesse, assim, do que a gente acredita, do que é a norma, né? Do que é a norma e o que é possível conciliar diante dos outros direitos que existem, querendo ou não, como outros direitos da livre iniciativa, direitos da propriedade privada. Então, assim, o sistema jurídico ele vem para trazer uma ponderação entre diversos direitos, e dentre eles está o direito ambiental. Então, a gente não pode, por uma questão, de certa forma, passional, trazer, sobrelevar esse direito de forma irracional, de forma voluntarista, né? Não tem como ser dessa forma. Então, assim, diante até de falta de alguns critérios, a norma ambiental ela acabou seguindo rumos muito abertos e trazendo muita margem interpretativa, e a gente acabou chegando a esse ponto, né? Mas esse ponto também nos faz pensar que a gente precisa refletir em como melhorar esse direito. Jamais andar para trás, né? O objetivo não é andar para trás, nós atingimos um nível de conscientização, um nível de proteção louvável, graças a toda essa investida lá, começada desde a década de 70, porém, hoje em dia, por algum motivo, o sistema jurídico ele não está conseguindo dar essa efetividade nem para a proteção ambiental e nem para os outros pés, que são a economia e o desenvolvimento social, né? Então, a gente precisa repensar. Então, a ideia aqui
seria olhar para a aplicação do direito ambiental sobre alguns ângulos, sobre algumas nortes que algumas vezes ficaram, digamos assim, preconcebidos como inviáveis, né, diante aqui da questão ambiental. Então, alguns mitos que a gente fala assim também, que eles devem ser levados, devem ser repensados, porque isso daí só vai trazer mais entrave, né? Então, a gente se desfazendo de algumas ideias preconcebidas que foram criadas aí ao longo da história do direito ambiental, a gente pode superar essa falta de efetividade, que é o que todos querem, né? Então, primeiramente, o que eu gostaria de falar o direito ambiental, ele é um direito difuso, transcendental, meta-individual, tudo isso que a gente fala, porém, ele é um direito que busca efetividade de toda forma, né? Então, assim, o sistema jurídico processual tradicional, ele tem, nos últimos anos, se mostrado ineficiente para trazer a melhor resposta na proteção desse direito, né? Primeiro, que o judiciário, por si só, não é novidade para ninguém, é uma visão unânime, está abarrotado, né? Não só de causas ambientais, mas como casos de todas as outras, de todos os outros ramos, e já tem trazido crucial demora na efetividade e na conclusão desses processos. Pior ainda quando a gente está falando de processos que envolvem discussão ambiental. A discussão ambiental ela é sempre complexa, ela é sempre multidisciplinar, né? Sempre vai exigir perícias, envolve múltiplas partes, envolve sempre valores altos, né, o que vai gerar ali um conflito de interesse cada vez maior. Então, uma coisa que às vezes começou pequena e justamente por essa falta de critérios, até na norma ambiental, entre mensurar o valor das multas, das penalidades, acabam ali sendo indagadas ou sendo criadas as penalidades de forma irrazoável, né? A gente cansa de ver ações civis públicas que às vezes houve, de certa forma, uma depredação, uma certa lesão ao meio ambiente, mas por uma falta de conhecimento ou busca, ou por umas ideias preconcebidas de que toda e qualquer lesão ao meio ambiente é dano ambiental, e isso também não é verdade. A gente sabe muito bem que existe uma diferença entre impactos ambientais e danos ambientais. Os impactos, eles são compreendidos às vezes como positivos, porque a gente sabe que tem empreendimentos que trazem impactos positivos tanto ao meio ambiente quanto à sociedade e também pela questão econômica, trazendo empregos e desenvolvimento, né? A gente não pode olhar de forma generalista para isso tudo, nem todos os empreendimentos são maravilhosos, claro, a gente sabe que tem aqueles que realmente precisam ser penalizados e controlados, mas a gente não pode também generalizar que todo e qualquer empreendedor, ele é um malfeitor do meio ambiente, né? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que tentar superar aí é a questão de impossibilidade de acordo em eventuais conflitos ambientais, né? O meio ambiente, ele é tratado, sempre foi, mas de certa forma não tão pacífica na legislação, como um bem indisponível, né? Impossível de transação, impossível de acordo. Quando a gente falava em TAC, o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, ele acabava seguindo muito mais uma linha impositiva do que compositiva. O TAC, ele seguia basicamente como se ele estivesse antecipando uma possível procedência na ação. Essa que é a verdade, né? O Ministério Público, ele geralmente acabava tentando antecipar tudo que ele entendia como possível de ganhar ao final da ação, antecipando. E isso, muitas vezes, não é viável para o empreendedor. O empreendedor, muitas vezes, quer compor, quer chegar a uma solução prévia e consensual, mas não dessa forma, né? Então, ele acabava sendo obrigado até a assumir culpa, muitas vezes, tinha lá nos termos do TAC que ele assumia a culpa pelo dano, e isso daí acabava inviabilizando realmente uma solução consensual. Então, o empreendedor falou, não, então, já que é para eu receber uma sentença antecipada, então eu vou esperar pela minha sentença, porque pelo menos eu vou tentar ganhar lá na frente. Aqui eu já estou assumindo que eu perdi, eu já estou perdendo mesmo, o que naturalmente, inevitavelmente, leva
há uma não consensualidade, né? Aí vai seguir esse processo por 10, 20, 30 anos. Até lá, a empresa às vezes nem existe mais, o dano já, o meio ambiente já se restaurou, não se restaurou, ou já se consolidou o dano. Então, assim, quem que ganha numa relação dessa? Ninguém. Nem o meio ambiente, nem a parte, e também nem os autores, porque até estava assistindo uma palestra de um colega que foi procurador do MPF, e ele disse que quando ele entrou no MPF na década de 80, mais ou menos, ele deu entrada em uma ação e ele se aposentou 30 anos depois e a ação ainda estava rolando. Então ele falou, tem alguma coisa errada, né? O sistema ele não está funcionando dessa forma claramente. Então, assim, diante da questão de trazer essa superproteção e essa visão que não é consolidada nem na nossa legislação sobre a indisponibilidade do bem ambiental, a gente travou a solução, né? A gente trava. Então, hoje em dia, cada vez mais, vem sendo aplicados métodos autocompositivos, soluções consensuais, até mesmo os TACs, eles têm agora tido uma abordagem muito mais consensual de atingimento de finalidades em comum, claro, sempre com a visão do que precisa ser feito, precisa ser resguardado ou compensado em matéria de meio ambiente, mas também atendendo, de certa forma, as possibilidades ali do empreendedor para atingir um resultado efetivo e célere, porque é aquela história, a justiça que é tardia não é justiça, né? Então, a justiça que não é célere, injustiça é algo mais ou menos do tipo. Então, bom, esse é o primeiro ponto, tá? Essa desmistificação de que o bem ambiental não é negociável, não que é indisponível entre as developers, merece ser superada, deve ser superada e tem sido superada na prática, tá? Então, é uma nova visão de que os empreendedores que trabalham com o meio ambiente podem se sentir um pouco mais esperançosos na resolução de eventuais conflitos que eles venham incorrer diante dessa nova visão, tá? E mais um ponto. Queres falar ou a gente faz eu concluo com a minha segunda pontuação ou queres falar alguma coisa nesse meio tempo? Não, eu acho que pode concluir. Eu estou achando super interessante, então. Ah, tá. Não, só para saber aqui, como tu és a única pessoa que eu estou vendo, né? Eu querendo saber, querendo interagir. A gente está aqui, né? Querendo interagir com as pessoas. Bom, e o segundo ponto, que eu acho que é uma visão assim que merece todas as atenções, é a visão de que o empreendedor ele tem que sair dessa visão passiva, né? Acaba que o empreendedor, justamente por conta de todo esse histórico do direito ambiental, que veio mostrando a necessidade de conscientização dos empreendedores, do crescimento das normas ambientais, ele começou a ficar naquele canto ali como o degradador, né? A pessoa que não vai contribuir com a gestão ambiental, que não vai sugerir nada, porque ele é mal intencionado sempre, e isso hoje em dia já tem mudado, né? Não é possível que a gente não consiga perceber que 40 anos depois não há empreendimentos conscientes, né? Empreendedores que ou aprenderam na dor ou aprenderam pelas experiências das outras, todas as consequências enfrentadas pelo não cumprimento de normas ambientais, e hoje não queira por si só fazer parte desse sistema, né? E a gente sabe também, quem atua mais diretamente vê, os órgãos ambientais, infelizmente, eles têm limitações de recursos humanos, de recursos financeiros, ele não dá conta de sozinho fazer essa gestão ambiental, que é basicamente cai nas costas dele todas essas obrigações, né? Ele tem que licenciar, ele tem que fiscalizar, ele tem que fazer tudo, sendo que o nosso artigo lá 225 da Constituição, ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de protegê-lo, né? O dever de protegê-lo. Então, a princípio, o poder público ele ficou realmente mais com esse ônus por ser o gestor oficialmente ali da proteção e do controle ambiental, mas a coletividade ela é essencial e ela precisa de espaço nessa gestão,
Só que o nosso ordenamento jurídico, como se apresenta atualmente, ele não dá muito espaço para que o empreendedor ele se apresente como autor mesmo, não só como um polo passivo, mas como uma pessoa para contribuir ali, né? Não temos quase incentivos para que ele participe. E isso é algo que precisa ser superado. Hoje em dia, nós temos instrumentos voluntários que acabam trazendo ao protagonismo esse empreendedor, que é algo que vem se inserindo paulatinamente na nossa legislação, mas gosto muito de levar, de tratar desse ponto do compliance, né, que no caso, atrelando aos pilares e às normas base do compliance, as normas ambientais, a gente acaba falando carinhosamente de compliance ambiental, que nada mais do que uma ferramenta voluntária, né, em que o empreendedor ele vem contribuir com a gestão ambiental, com a efetividade das normas ambientais, ainda voluntariamente, porque, de certa forma, voluntária, né, algumas normas a gente já começou a exigir o compliance, mas em outros ramos, não tanto no ambiental ainda, e ainda, de certa forma, completa voluntária, porque ele quase não ganha nada, né, em relação a isso, e isso precisa ser estimulado, né, até novo projeto de lei de licenciamento ambiental, que vai ser votado na Câmara talvez ainda esse ano, ele traz lá no seu texto um dos artigos em que fala que as empresas, os empreendimentos que tiverem procedimentos, programas voluntários que tragam, às vezes, proteções superiores ao que seriam exigidas pelo próprio órgão ambiental, elas vão ter tratamento diferenciado ali no licenciamento ambiental. Isso é muito importante, porque é um instrumento de estímulo a cada vez mais a implementação dos programas de conformidade, que são os programas de compliance, né? Os programas de compliance, ele tem ali uma metodologia que é muito efetiva para o cumprimento das normas. O termo compliance em si, que já traz a ideia de cumprimento de normas, ele é muito mais do que isso, porque ele é uma introdução de uma cultura diferenciada na empresa, né? Ele traz lá diversos pilares que abordam desde o comprometimento da alta direção, que é imprescindível, né? Como mapeamento e avaliação de riscos da empresa. Isso tudo vai estar dentro do programa de compliance, né? Treinamentos constantes dos funcionários, auditorias internas, controles internos, due diligence, canais de denúncia. Então, assim, ele traz um corpo que vai fazer aquela empresa se autorregular. Essa é a ideia. Então, instrumentos de autorregulação do mercado, elas são importantíssimas, um importantíssimo aliado para o cumprimento da norma ambiental e da política ambiental, porque só o órgão ambiental não consegue, então ele precisa criar instrumentos para que alguns filhos se tornem maiores de idade e consigam se autorregular sozinho por conta das limitações dele, que vai trazer inefetividade de toda forma, né? Então, o compliance, ele é um grande aliado desse sistema ainda voluntário, mas que tem crescido. Já temos outros projetos de lei que vêm trazer cada vez mais a obrigatoriedade, a necessidade de implementação de programas de compliance e que vão necessariamente ajudar aí na efetivação dessas normas. Bom, é o que eu queria falar, né? Acho que espero não ter me excedido no tempo, queria contribuir só com esses 2 pontos. Novamente agradeço, e agora eu quero lhe ouvir com as suas contribuições, principalmente sobre a arbitragem, que eu quero ouvir muito sobre isso. Então, passo a palavra para você, meu amigo. Renata, obrigado mais uma vez. Sempre muito interessante te ouvir sobre essas questões. Eu fico... até para que todo mundo saiba, a gente não combinou num primeiro momento a reunião de assuntos que fossem consentâneos. Não, a gente identificou alguns assuntos que a gente achou que fossem interessantes, relevantes, né, para tratar nesse âmbito ambiental, e aí a gente viu depois que eles combinavam perfeitamente. Por que eles combinavam perfeitamente? Porque para falar de arbitragem ambiental, eu vou ter que tocar necessariamente na questão da disponibilidade ou não do bem ambiental, né? E por que é importante a gente pensar essas soluções de direito ambiental também sob uma perspectiva, vou chamar aqui, processual?
Porque vejam, todos os ramos do direito hoje vêm pensando a questão ambiental. A questão ambiental, o bem ambiental, o meio ambiente, ele passa a ser uma lupa ou uma lente por meio do qual a gente passa a analisar os ramos do direito. A gente ouve falar hoje com muita frequência, por exemplo, em tributação verde, em criminologia verde. O que são esses enunciados? O que sugerem esses conceitos? Mesmo para quem não seja do ramo, para quem esteja ouvindo esses termos pela primeira vez, o que nós podemos extrair dessas expressões? Que nós vamos pensar a tributação, nós vamos pensar o poder estatal de tributar a partir de uma perspectiva ambiental. Ou seja, nós vamos premiar alguns municípios, por exemplo, que consigam promover uma preservação ambiental aperfeiçoada com uma quantidade maior de destinação de tributos. Por outro lado, o que nós extraímos de criminologia verde? Nós vamos pensar as agendas penais, as agências penais, desde o direito penal, o direito processual penal, a criminologia, a partir da perspectiva ambiental. No próprio meio ambiente, quando a gente fala de direito ambiental, e nas nossas conversas a gente já conversou muito sobre isso, o próprio meio ambiente ele pode ser enxergado hoje em pelo menos, eu estou nivelando por baixo, 4 dimensões. A gente fala do meio ambiente natural, do meio ambiente artificial, do meio ambiente cultural e do meio ambiente laboral. E cada uma dessas perspectivas pode ser analisada sob uma influência do direito administrativo, do direito criminal, do direito tributário. Então, por que não pensar as soluções de direito ambiental também no campo processual? É exatamente sobre esse objeto que eu me proponho conversar com você, Renato. E eu queria resgatar 2 pontos, assim, flertando, mas fugindo o máximo que eu consigo do mansplaining, que eu não quero realmente redizer o que tu já disseste muito bem, mas assim, só resgatando algumas premissas do que tu acabaste de falar, que elas vão ser importantes para eu iniciar esse debate quanto à arbitragem ambiental. O primeiro ponto é essa ausência de consenso geral no próprio âmbito legislativo sobre a indisponibilidade do bem ambiental. E aqui eu queria fazer um paralelo com outros ramos do direito, em que sempre se discutiu há muito tempo, né, desde o século passado, já se discute sobre essa questão da disponibilidade, indisponibilidade de direitos, fazendo um paralelo também com a questão do direito subjetivo. Em outros campos, esse debate está um pouco mais avançado. Quando a gente pensa, por exemplo, no direito aos alimentos civis, normal, quando a gente pensa numa demanda de família, por exemplo, nós estamos diante de um direito que é indisponível. E aí eu ainda tenho até um qualificador, que é uma unanimidade na própria legislação. As normas jurídicas tratam o direito aos alimentos civis como indisponíveis. Há uma disponibilidade, eu não posso renunciar a esse direito. Mas todos os dias nos nossos tribunais há negociações sobre alimentos. O que nos leva a uma conclusão de, não obstante a indisponibilidade de determinados bens, é possível transacionar a seu respeito. Como é que eu vou aplicar isso para o direito ambiental? Eu vou transacionar sobre a preservação do meio ambiente? Não é isso. Mas nós podemos muito tranquilamente negociar, autocompor, respeitar o autorregramento das partes para tratar alguns reflexos e algumas questões, tanto do âmbito contencioso judicial privado, quanto no âmbito judicial público ambientais. O direito ambiental ele vai muito além do que a mera preservação estatal do meio ambiente. Vai muito além. Pelo contrário, poderia citar aqui apenas um princípio do direito ambiental, que é muito caro, e tem inclusive uma previsão constitucional, que é o princípio da precaução. Precaução do ambiente. É justamente uma diretriz normativa no sentido de se preservar um meio ambiente diante de um cenário de incerteza científica sobre a ocorrência ou não
de um dano ambiental. Então, na dúvida, por eu não ter parâmetros científicos seguros sobre a ocorrência ou não do direito ambiental, eu me abstenho da prática do ato e preservo o meio ambiente. Isso se reflete não apenas na postura do Estado em relação aos agentes econômicos, mas igualmente no âmbito do mercado, de regulador normativo, por um simples motivo. Quem não se coloca em conformidade com os parâmetros do mercado, dele será alijado. Não há dúvida sobre isso. Por isso que hoje se fala com absoluta tranquilidade que o meio ambiente, ou uma política não pública, mas uma política, muitas vezes, governamental privada, uma política de governança corporativa ambiental, é a nova agenda da governança corporativa. Porque os empreendedores do mercado global hoje percebem o fator ambiental como um fator determinante para a alocação de seus investimentos. Eu, empreendedor, eu, multinacional, eu, companhia, eu não quero atrelar o meu nome com uma empresa que eu tenho dúvidas se vai ser eventualmente relacionada ou não com uma questão de dano ambiental. É muito ruim para a minha imagem. E qual é o pensamento aqui? Eu estou fazendo uma análise estritamente econômica. Eu estou saindo até do âmbito normativo e fazendo uma análise mercadológica. Percebam, eu, diretor de uma grande companhia, eu não quero ter o meu nome atrelado a uma empresa com um potencial degradatório muito grande, que vai ter uma atenção midiática muito grande, porque, no fim das contas, essa publicidade negativa vai prejudicar o valor das minhas ações. Então, exclusivamente sob uma perspectiva econômica, hoje o próprio mercado regula as práticas ambientais. E quem não estiver em conformidade com elas, ou será alijado, num futuro não muito longe, desde algum tempo, vem deixando de crescer num ritmo mais acelerado. Isso é seguramente. E aí, como é que a gente consegue trabalhar todos esses impulsos no âmbito das soluções próximas? Justamente pensando o direito ambiental sobre a arbitrabilidade. O que é a arbitragem? Aqui, até para introduzir o assunto para os nossos ouvintes que eventualmente não sejam do meio jurídico ou que sejam do meio jurídico e não estejam tão habituados com esse meio. Há um conceito tradicional, que eu vou chamar assim, que é mais antigo, remonta ao início aí da composição das técnicas de solução de conflitos, que conceitua a arbitragem como a mediação, conciliação e negociação como métodos alternativos de solução de conflitos. Eu acho essa uma expressão bastante superada e permite equívocos. Ela é ambígua. Eu não gosto dessa expressão. Precisamente porque ela dá margem para uma compreensão de que se esses métodos são alternativos, quer dizer que eu tenho um outro método que é o principal. E quem está nessa posição de método principal é o Poder Judiciário, é o processo estatal. E isso absolutamente não é verdade. Conciliação, mediação, arbitragem, negociação e processo estatal são todos equivalentes em termos de produção de normas. O processo estatal e o processo arbitral, que aqui eu vou passar a focar um pouco mais, são procedimentos calcados em normas e garantias constitucionais que têm o condão de produzir, ao seu final, uma norma jurídica, uma sentença que vai regular o comportamento das partes. Ou suas obrigações, as suas jurídicas, etc. Se eu penso arbitragem, eu estou pensando em um método adequado e normativo de solução de conflitos. E eu tenho conflitos ambientais diversos. Eu tenho conflitos tanto no âmbito normativo estatal. Você tocou, Renata, num ponto muito importante no âmbito ambiental, que, diferentemente, por exemplo, do âmbito minerário, ainda tem um estoque regulativo grande, que não tem uma perspectiva muito próxima de uma revisão efetiva.
e que gera uma controvérsia interpretativa enorme. Muitas vezes nós temos normas ambientais conflitantes. Como é que o empreendedor se comporta diante de uma divergência normativa? Ele vai adotar um dos dois caminhos, e aí ele pode receber uma autuação em razão do seu afastamento comportamental do outro caminho. E aí ele recebe uma autuação. Eu tenho aqui um conflito ambiental. É um conflito que é um conflito de interesses a partir do bem ambiental. Quando eu tenho, e aí eu passo já um pouco para a questão mais estritamente arbitral. Quando eu volto os meus olhos para a questão da arbitragem, o primeiro ponto óbvio que eu tenho que abordar é justamente a admissibilidade ou não de solução desse tipo de conflito no âmbito da arbitragem. Quem nos dá o primeiro indício de solução desse questionamento é o artigo 1º da própria lei de arbitragem, que é a Lei 9.300 de 96, que diz que as pessoas capazes de contratar poderão resolver os seus conflitos por meio da arbitragem, sempre que se esteja diante de litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Essa é a chave de interpretação ou chave de aplicação da arbitragem. Para saber se um conflito ambiental pode ou não ser submetido a uma solução arbitral, eu tenho que responder se o bem envolvido é ou não um direito patrimonial disponível. E aí a primeira solução que já vem à nossa mente, assim, fruto também de toda essa evolução histórica que você apresentou muito bem, Renata, é justamente esse preconceito, aqui pré com hífen. É um conceito pré-existente de que o meio ambiente é indisponível. E, portanto, tudo que toca o direito ambiental é indisponível. Isso, meus caros, é uma falácia. Ou, pelo menos, uma falha de interpretação. Por que eu digo isso? Eu posso tendo a simples preservação ambiental, a restauração de um bioma, a restauração de um dano ambiental que foi causado por uma ação injusta, mas eu posso ter, por exemplo, uma discussão entre agentes privados sobre a responsabilidade pecuniária por aquele dano ambiental. Eu vou dar um caso concreto, que de repente isso ajuda a compreender bem essa natureza bem privada, patrimonial e disponível de uma discussão relativa ao meio ambiente. Imaginem que eu, empreendedor, estou interessado em adquirir uma determinada área rural para fazer investimentos em termos de um reflorestamento, enfim, até uma exploração mineral, enfim, isso vai ter impactos ambientais. E aí, como qualquer bom player do cenário mercadológico, eu vou fazer uma pesquisa básica sobre o histórico desse outro empreendedor que eu estou interessado em operação de M&A, por exemplo. E aí eu verifico que há algumas ações discutindo exatamente a ocorrência de dano ambiental nessa área que eu estou querendo adquirir. Se eu adquirir essa área, eu passo a ter, de maneira mais consensual, uma responsabilidade objetiva por aquele dano ambiental, caso ele venha a ser confirmado judicialmente nessas ações que já existem. O juiz entender que houve o dano ambiental e que há o dever de reparação, eu que adquiri essa área vou ter uma responsabilidade em relação a isso. A gente tem muitas discussões em relação à extensão dessa responsabilidade, mas eu não quero entrar nesse assunto por enquanto. Quero dizer apenas que isso é um risco e eu tenho que gerir esse risco. Eu posso até assumir, eu como empreendedor, percebam, como eu já tenho ciência de qual foi o dano ambiental e através de um estudo prévio eu sei quais são os parâmetros pecuniários que isso pode gerar em torno, eu posso assumir o risco de adquirir esse empreendimento do mesmo jeito. Mas eu posso acordar com a parte adversa privada de que eventual condenação nessas ações que eu estou assumindo o risco, nós vamos ter uma corresponsabilidade em alguma medida ou que essa responsabilidade vai ser integral numa ação regressiva ou numa obrigação individual desse outro empreendedor de me ressarcir. E que eventuais discussões relativas a essa questão de ressarcimento ou de reembolso de
de dispêndios relativos a danos ambientais ocorridos antes da aquisição sejam resolvidos pela arbitragem. Dificuldade nenhuma, absolutamente admissível no âmbito da arbitragem. Eu estou falando de uma obrigação de pagar, eu estou falando de um bem que é absolutamente disponível, eu posso chegar para ele e falar, o dano ambiental aqui, eu fui condenado em 1 milhão, mas se você me pagar 800 mil, eu assumo o risco em relação ao restante. Eu posso dispor dessa margem patrimonial de acordo com as minhas concepções. Tenho total liberdade para isso. Eu tenho, portanto, um direito patrimonial disponível. Isso é alvo da arbitragem, tranquilamente. E por que é importante pensar isso como um método adequado de solução de conflitos? Mais uma vez, resgatando algumas premissas fáticas que você já tratou, Renata, que é justamente a dificuldade que nós temos de lidar com algumas dessas ações no âmbito do judiciário. Vamos lembrar que grande parte das vezes nós estamos falando da justiça comum, às vezes da justiça federal, né, dependendo da titularidade ali de um bem ambiental, mas vamos pensar numa justiça estadual. Muitas vezes, em varas, por exemplo, mais incipientes, eu vou ter um mesmo juiz que trata da questão criminal, que trata da questão civil, que trata de questões de família, que trata de questões tributárias e que trata também de questões ambientais. A probabilidade de a nossa questão ambiental receber um tratamento jurídico adequado é ínfima. Não porque esse juiz é incompetente, de modo nenhum, mas porque não há condições humanas e materiais disponíveis para que ele possa se dedicar a essa demanda. Estudos recentes do CNJ mostram, inclusive, que aqui no estado do Pará, para dar um exemplo mais regionalizado, em 2018, estou baseado aqui em dados oficiais do Justiça em Números de 2019, o tempo de duração médio de um processo judicial em primeiro e segundo grau, sem considerar recursos aos tribunais superiores e a fase de execução ou satisfativa, cumprimento de sentença, é de 5 anos e meio. Olhem só qual é o problema que isso gera do ponto de vista mercadológico. Eu vou ter que esperar 5 anos e meio para saber se aquele agente com quem eu transacionei, fiz uma operação de M&A, vai poder vir atrás de mim ou não, em razão daquele dano ambiental que foi constatado na área em que eu vendi para aquele empreendedor. Então eu vou ter pelo menos 5 anos e meio aí, só numa fase cognitiva, básica, de incerteza ambiental, de incerteza das minhas obrigações pecuniárias, por conta desse risco ambiental. E por que é importante a arbitragem nesse ponto? Porque a média de duração de processos arbitrais hoje é de 1 ano e meio. A gente tem, inclusive, arbitragens que terminam com menos de 1 ano. Eu tenho uma arbitragem que pode durar um pouco mais? É possível. Não há um parâmetro temporal pré-fixado para o término de arbitragens. Mas quem conhece um pouco da prática arbitral sabe que tanto os regulamentos internos das câmaras arbitrais, quanto os próprios árbitros, eles têm um incentivo mercadológico muito grande de resolver rapidamente essa arbitragem, essa disputa, esse conflito de interesses. Um árbitro hoje, de maneira comum, ele é responsável por 6, 7, máximo 10 arbitragens ao mesmo tempo. Enquanto um juiz estatal hoje lida com 6.000 ações. Então, é óbvio que o tempo disponível desse árbitro para tratar adequadamente de um conhecimento técnico é maior e, portanto, mais qualificado. Ele vai poder se debruçar com mais vagar sobre essa questão ambiental e sobre a gestão da responsabilidade sobre aquele bem. Outro ponto que a gente pode pensar, e aqui eu faço um paralelo, inclusive, com as práticas de direito internacional, apenas para refutar de maneira mais rápida aqueles que dizem que o direito ambiental é um bem disponível e, portanto, não tem como ir para a arbitragem. Se a gente vê, por exemplo, convenções internacionais que versam exatamente sobre questões ambientais, posso citar, por exemplo, a Convenção sobre Diversidade Biológica, em razão da conferência no Rio de Janeiro, cujo anexo 2,
que regula o artigo 27, prevê não apenas a admissibilidade, como as regras de solução arbitral de eventuais conflitos entre estados que ratificaram a convenção. É o artigo 27, para quem quiser consultar depois, 27, artigo 27, item 3, a linha A. Nós temos aqui a indicação da arbitragem expressamente como um método de solução dessas controvérsias ou conflitos envolvendo Estados-membros relativos a essa convenção sobre diversidade biológica. E o segundo, só para dar mais uma notícia aqui histórica sobre a admissibilidade da arbitragem para tratar questões ambientais, é a Convenção de Viena para a proteção da camada de ozônio. Se alguém divergir de mim de que isso é uma questão ambiental, coloque no chat que eu terei o maior prazer de tentar entendê-lo. Mas assim, até onde eu consigo entender, tratar de questões relativas à camada de ozônio é precisamente uma questão ambiental. E o artigo 11, salvo engano, da Convenção de Viena, igualmente prevê que a solução de disputas no âmbito desta convenção se dará também mediante arbitragem. Todo mundo encontrará isso no artigo 11, item 3, a linha A da Convenção de Viena. Então, para mim, não resta dúvida de que a questão ambiental ela pode ser objeto de arbitragem. O que a gente tem que pensar, e aí eu jogo alguns questionamentos só para a gente pensar isso para o futuro, isso mereceria um outro webinar só sobre essas questões, é sobre os limites objetivos e subjetivos dessa arbitragem ambiental. O que pode ser, ou seja, o ambidebeatur, né? Qual é a matéria, quais são os limites de conteúdo que eu posso deduzir no âmbito de arbitragem e quem pode estar lá. Porque a gente pode pensar o meio ambiente também sob uma perspectiva coletiva. E aí, apenas para ficar num campo mais tradicional da conceituação legislativa, a gente vai encontrar uma conceituação de que o meio ambiente ele pode, ao mesmo tempo, um mesmo evento ambiental pode gerar direitos difusos, coletivos, estrito senso, e direitos individuais homogêneos. Quaisquer dessas dimensões dos direitos meta-individuais podem ser objeto de uma arbitragem ambiental? Me parece que não. Nem sempre. Há limitações. Mas eu vou além. A legitimação extraordinária para os direitos meta-individuais. E aqui eu já estou falando um monte de palavra técnica, e vamos tentar dizer o que significa isso tudo. Quem pode deduzir a arbitragem ambiental? Essas questões de direito que estão em aberto hoje. Parte relevante da doutrina, por exemplo, entende que não cabe discutir direitos difusos, precisamente porque aí se está diante de uma legitimação apenas extraordinária. Mas eu tenho casos na história não tão antiga do judiciário brasileiro, assim, da normatividade brasileira, em que o Ministério Público, salvo engano, aí eu não vou ter muita certeza se foi o estadual ou federal, mas salvo engano foi o federal, foi para o procedimento arbitral para tratar como uma grande ente automobilístico para tratar os reflexos ambientais da situação. Que aí, quando a gente pensa no âmbito doutrinário, não há dúvidas de que estávamos tratando, ali se estava a tratar também de direitos difusos. Então, eu queria apenas lançar esses questionamentos, mostrar que sim, o direito ambiental é uma fronteira e uma agenda da arbitragem, que pode ser pensado tanto sob a perspectiva da arbitrabilidade objetiva, o que limite, conteúdo e extensão do direito ambiental que pode ir para a arbitragem, quanto sob uma perspectiva subjetiva. Que agentes, que entidades, que representantes estatais podem ir arbitrar para solucionar suas disputas e conflitos de interesses. Algumas dessas questões estão em aberto, mas assim, se eu pudesse aqui fazer uma grande afirmação relevante para o avanço desses debates, segure a habilidade da arbitragem face a disputas envolvendo o direito ambiental. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Isso traz uma série de benefícios em termos de tempo de solução de conflitos, em termos de gestão adequada da prova. Pense, inclusive, que eu posso acordar numa convenção arbitral
tanto numa cláusula compromissória como num compromisso arbitral, que a nossa disputa de interesses será julgada por um painel arbitral que será composto por um jurista, por exemplo, um advogado de renome na área ambiental, e por 2 engenheiros ambientais. Olhem só a ação tratar dessas minhas questões e disputas ambientais. Vai ser um painel com a qualificação de todas essas pessoas. Então, a gestão da prova, a gestão do conhecimento científico, o tempo de solução desses conflitos, ainda que seja no âmbito cognitivo, né, no processo de conhecimento, ainda que eu tenha que eventualmente ajuizar uma ação depois para promover a satisfação desse laudo ou sentença arbitral, é muito menor. Isso gera um risco ambiental igualmente menor e que hoje está na pauta do dia da governança corporativa e da gestão dos riscos ambientais por todos os agentes que estão realmente comprometidos com boas práticas de mercado. Então, só realmente fazer esses apontamentos. Aí eu queria te ouvir, Renata, o que de repente, dessa nossa conversa aqui, a gente já consegue extrair a partir dessa nossa conversa, de outros apontamentos, e de repente já encaminhar, até pelo avançado da hora aí, para a nossa saudação final. É verdade. Bom, primeiramente, concordo integralmente com a tua visão sobre a aplicabilidade da arbitragem na solução de conflitos ambientais, muito mais, inclusive, do que uma solução alternativa, mas como uma solução paritária, de fato, porque ela é capaz de trazer efetividades superiores ao que a gente tem visto aí na jurisdição tradicional, né? E também a gente pode ver, também na Convenção do Clima, em que o Brasil ratificou, o Brasil ele faz parte de diversas convenções internacionais em que admitem a arbitragem. Então, assim, o direito ambiental a nível internacional, ele é plenamente possível de ser disponível, de ser negociado, obviamente dentro dos parâmetros, dos limites normais e necessários à defesa do meio ambiente, mas é possível de haver essa negociação dos meios para atingir melhor a efetividade, e no âmbito interno, todo esse entrave, toda essa visão mais fechada sobre a possibilidade desses meios que, novamente, eu vou falar alternativos só para facilitar a identificação dele, mas que, de fato, não são alternativos, devem ser prioritários. Hoje em dia, até com o novo CPC, os métodos consensuais, eles são estimulados cada vez mais, né, sendo exigido de todas as partes desse esforço. O Ministério Público tem, inclusive, se mostrado muito melhor, muito mais, mente mais aberta nessa possibilidade de soluções autocompositivas, justamente por conta dessa visão do novo CPC. E não tem por que a gente internamente criar todos esses entraves às soluções ambientais, né? Porque mundo afora ele é visto como um direito inerente ao sistema jurídico da mesma forma que outros. Claro que alguns direitos eles têm alguns status diferenciados, tanto é que no nosso ordenamento jurídico a nossa Constituição trata o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como status de direito fundamental. Então ele naturalmente vai ser mais protegido do que alguns outros, mas também não tem como tratar ele como num verdadeiro pedestal, não por uma questão, de novo, passional da coisa, mas por uma questão de que não é assim que as coisas funcionam. Existem as normas, existem a conjugação de direitos e a aplicabilidade dele é o que se busca. Então, colocando nesse pedestal, não possibilitando visões alternativas para o cumprimento dele, a gente só vai trazer inefetividade, que é o que ninguém quer, né? Então, essa nova visão, ela é necessária para a aplicabilidade do direito ambiental, que... Inclusive, os agentes não querem. Cada vez mais os agentes não querem ver mais. Muito tem se discutido com a necessidade de simplificação dos procedimentos, justamente para favorecer, para racionalizar, né, as burocracias que são necessárias e eliminar aquelas que são totalmente desnecessárias, a revisão de normas periodicamente, para tirar aquelas normas que nem têm mais vigência,
mas elas ainda estão lá, não foram revogadas oficialmente, então estão lá, teoricamente confundem o empreendedor, principalmente a gente que atua muito nessa área administrativa, que trabalha com instruções normativas e resoluções, Sim. E isso tudo ainda, juntamente com a legislação em si, traz uma grande confusão na prática, né? E o que a gente quer é trazer efetividade prática. Todo mundo quer, hoje em dia, o bem-estar do meio ambiente. Os empreendedores, como a gente estava falando lá atrás, é uma necessidade. Então, seja pela visão superior, nova desse empreendedor em cumprir as normas ambientais, ou seja por uma pressão de mercado, ele quer também cumprir. Ele quer cumprir porque ele sabe quais são as consequências que a sua empresa vai ter se ele não cumprir. Então, isso vai comprometer a sua imagem, às vezes, de forma irreversível, sem mencionar que os danos patrimoniais financeiros que essa empresa vai incorrer caso ela seja penalizada. Mas os danos à imagem, comprometimento da sua longevidade no mercado, entendeu? E, assim, quem é o empreendedor que quer isso? Basicamente nenhum, até onde eu sei. Ninguém quer mais correr esse risco. Então, o empreendedor tem interesse, sim, no cumprimento de normas ambientais. A gente só precisa reorganizar essas normas do jogo para que todos trabalhem de forma colaborativa, autocompositiva, quando for possível, né? A autocomposição, ela não quer dizer de merecer nenhum direito, mas chegar a uma forma, de forma mais célere a um resultado que seja bom para todo mundo, né? E também, até falando rapidamente, que eu vi aqui no chat, falaram sobre essa decisão da imprescritibilidade da reparação ambiental na esfera civil, que teve essa decisão. A gente ainda tem um judiciário, de certa forma, criativo, né? Uma jurisprudências criativas, justamente porque a gente tem essa abertura muito grande ainda na norma ambiental. Então, essa é uma das novidades que até assustaram os empreendedores. Porque, assim, meu Deus, não prescreve a norma ambiental, então vamos voltar a Cabral, né? Os meus colegas advogados gostam de falar isso, que agora volta tudo ao que era, penaliza, não prescreve mais. Então, assim, isso traz uma insegurança jurídica tremenda, que agora é que o empreendedor vai mesmo buscar, mesmo que o órgão ambiental não exija dele toda essa atenção, ele vai dar por si só, né? Uma prática cada vez mais rigorosa. Cada vez, porque o único ato de lesão ao meio ambiente é capaz já de penalizá-lo em 3 esferas, administrativa, civil e criminal. E agora, uma das esferas, que é a civil, está com essa visão de que não prescreve, de que não há limite no tempo, sendo que, até trazendo só, de certa forma, essa visão, a nossa legislação em nenhum momento prevê que o direito ao meio ambiente, a reparação, deve ser imprescritível. Então, é mesmo, de certa forma, uma busca pela justiça, mas uma busca pela justiça sem parâmetros legais, sem parâmetros jurídicos, ela é complicada, né? Então, a gente ainda enfrenta muita insegurança jurídica no nosso país e a gente precisa visualizar essas outras modalidades de aplicação e de proteção do meio ambiente, cumprindo as normas, mas de forma alternativa do que se traz de forma tradicional. Porque, olha só, essa decisão aí da imprescritibilidade é um processo do início da década de 80. Ela chegou ao fim agora, já com diversos espólios em empresas que já provavelmente nem existem mais. Então, que efetividade é essa? Né? Então, todos querem a efetividade para que a gente possa concretizar o tão sonhado desenvolvimento sustentável. Sem dúvida. Isso, para finalizar, assim, pelo menos da minha parte, eu fico realmente bastante satisfeito da nossa conversa. Só desmistificar também a circunstância de que há uma preconcepção também de que esses outros métodos de solução de conflitos, eles permitiriam uma maior negligência ao trato do direito ambiental, o que não é a verdade. Na própria arbitragem, por exemplo, nós vamos fazer uma arbitragem, podemos convencionar isso tranquilamente, fazer uma arbitragem de direito. Ou seja, o árbitro, que é aquela pessoa extremamente qualificada para lidar com aquele assunto, vai aplicar todas as normas do direito brasileiro. Então, isso não significa uma subproteção do bem ambiental.
ou qualquer tipo de negligência ou falta de cuidado com o meio ambiental. De modo nenhum. É apenas um método, uma técnica adequada para a gente compor, inclusive na arbitragem é uma heterocomposição, né, porque é um terceiro que vai dar a decisão aí, mas para a gente solucionar um conflito, solucionar uma disputa que simplesmente envolve um bem ambiental. Renata, eu estou absolutamente satisfeito, queria te agradecer pela nossa conversa. É sempre um prazer conversar contigo sobre esses temas, são temas tão caros e tão fecundos, a gente extrai tantas reflexões a partir deles, e é sempre um prazer. Sempre fica em aberto algum tema, né? A gente vai falando aqui, Sim. acaba que orientar e limitar, sempre surgindo novas visões de como é realmente um tema fecundo, uma palavra que tu sempre usas, de que tem muito ainda até o que se falar. Mas eu também estou plenamente satisfeita, acho que a gente conseguiu aproveitar muito bem o tempo, falamos, explanamos aí essas visões que a gente tratou aqui como novas aplicações, algumas novas, outras, na verdade, novas visões, né, de aplicação de algumas coisas que já vêm sendo aplicadas há alguns anos, mas com ainda certos estigmas que precisam ser superados. E é isso, o objetivo do direito ambiental é ele ser aplicável, é ele ser efetivo. A gente não quer fazer uma legislação, uma norma ambiental para inglês ver, né? A gente quer algo que seja palpável, que saia do mundo ideal para o mundo real, né? Então, tratar dessas visões, desses métodos é imprescindível para a gente alcançar essa finalidade. Braim, te agradeço demais por essa oportunidade, foi muito bom tratar aqui com vocês, espero que o pessoal que esteja nos assistindo tenha gostado. Sempre ficamos à disposição para eventuais dúvidas que fiquem, tem as nossas páginas. E obrigado novamente, obrigado ao escritório Fonseca Brasil pela oportunidade e estou sempre à disposição. Tá ótimo, Renata, a gente sabe disso. Queria agradecer também a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até agora. A gente tem aí quase 1h10 de live, e isso mostra realmente a riqueza das informações que a gente vem tratando. Ainda tinha muito mais para a gente discutir aqui, pelo menos mais umas 2 horas, mas o bom trato recomenda que a gente encerre e depois, eventualmente, retome essas discussões. Obrigado a todos pela audiência e convido mais uma vez para o webinar FB de amanhã sobre a Covid e o acidente de trabalho, que será com a doutora Tayana Delgado e o doutor Alain Moreira. E fiquem atentos às nossas redes sociais para a gente desenvolver sempre uma boa discussão. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigada, boa noite.